no seu capítulo de número 1, versículos 12 ao 18. Filipenses 1, 12 a 18. Esse texto não servirá como base para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor 1, 12, em Filipenses. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar, irmãos, nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é verdade, que é vida e que não volta vazia para Ti, mas faz tudo aquilo que lhe apraz. Te pedimos que o poder que ela tenha venha atuar no nosso coração, na nossa vida, para, Senhor Deus, Te servir nesse mundo mau, quebrado, escuro em que vivemos, tirando, dissipando todas as trevas do pecado do nosso coração, para enxergar a Tua grandeza, a Tua maravilha através dela e a Tua vontade revelada através dela, Senhor Deus. Pois Tua palavra foi dada a nós, para que pudéssemos andar através dela. Permita, Senhor Deus, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão contigo e que a nossa atenção esteja voltada para a Tua vontade nessa noite. Tudo isso nós te pedimos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Mais ou menos 5 anos antes do apóstolo Paulo ter escrito essa carta maravilhosa que nós temos aqui, carta aos Filipenses, que é conhecida também carta da alegria, ele escreveu uma outra carta endereçada aos romanos. Mais ou menos essa data ele escreveu uma carta para lá. E no meio dessa carta, ele escreveu algo maravilhoso que nós sabemos até de cor. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia fala assim, todas as coisas, não são somente aquelas coisas boas que nós gostamos, mas são aquelas coisas que nós não entendemos muitas vezes e muitas vezes nem aceitamos que acontece na nossa vida. Muitas vezes, na minha andança aí como pastor, e os pastores mais antigos que têm mais experiência, quando acontece alguma desgraça, alguma coisa ruim na vida de uma família, as pessoas se lembram desse versículo, querendo saber: e agora, pastor? Todas as coisas cooperam mesmo para o bem daqueles que amam a Deus? E a resposta que eu costumava dizer era o seguinte: olha, eu não sei o porquê, mas uma coisa eu sei: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas e coisas ruins que acontecem na nossa vida estão debaixo do controle da soberania de Deus. Nós não sabemos o porquê, mas Deus o sabe, e todas as coisas verdadeiramente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o apóstolo Paulo, querendo talvez corrigir aquela igreja, porque viram o estado do apóstolo Paulo preso. Ele estava preso aqui, os irmãos sabem da história.
E mesmo quando Paulo esteve lá em Filipe, formando aquela igreja lá, ele tinha sido preso também. Depois dali, ele foi preso para Jerusalém. E de lá acusado, ficou alguns anos em Cesareia. Depois ele foi enviado para Roma e lá estava ele, prisioneiro. Ele havia sofrido muitas coisas. E antes de chegar lá, em Roma, ele havia enfrentado um naufrágio. E eles ficaram sabendo de todas as tribulações que aquele homem de Deus tinha passado, estava passando, grandes tribulações, e muitas pessoas podiam pensar no seu coração: cadê Deus na vida desse homem? Se Deus é tão bom, por que está acontecendo tanta desgraça na vida daquele homem lá? E para corrigir isso, o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta, com o propósito de agradecer uma oferta que ele havia recebido daquela igreja, mas ele também tinha a obrigação de dizer para aquelas pessoas que a sua suficiência não vinha daquela oferta das pessoas. Eles estavam fazendo muito bem fazendo aquela oferta, mas a sua suficiência vinha de Deus somente, não das coisas, não das circunstâncias. Tem um cântico muito legal que diz assim: não olhe circunstâncias, olhe o seu amor, não me guie por vistas, contente estou. Não é assim que nós cantamos? Às vezes as pessoas olham as circunstâncias, o que está acontecendo aqui e acolá na minha vida ou na vida de alguém, e começa a fazer suposições ali. E o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma defesa, querendo corrigir os pensamentos às vezes errados da história, da leitura que nós fazemos da história, e achando que está dando tudo errado, mas na verdade Deus tem um plano por detrás de todas as coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: não cai um pardal, não cai uma folha, se não for da vontade soberana de Deus. Tudo está debaixo do controle e da ação de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo tinha escrito aos Romanos dizendo o seguinte: olha, sabemos que todas as coisas, e todas as coisas na Bíblia significa todas as coisas mesmo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O contrário é verdade também. Para aqueles que não amam a Deus, todas as coisas não cooperam para nada. A Bíblia fala assim: há caminhos que para o homem parece ser caminho reto, mas no final dele é caminho de morte, porque ele pensa que está se dando bem na vida e na verdade não está. A Bíblia diz assim, que o ímpio irá de mal a pior, enganando a si mesmo e sendo enganado. Ele mesmo se engana e ele é enganado pelas coisas. Se você quer saber mais sobre isso, em casa você lê o Salmo 71, que você vai ver lá como são os ímpios, como é que é o fim trágico deles. Eles pensam que estão bem, que estão sadios, que estão prosperando no mundo, mas na verdade tudo aquilo lá vai afastando cada vez mais ele de Deus. Mas para o crente, as coisas que acontecem na sua vida, aqueles que são do Senhor, tudo o que acontece vai cooperar na vida ali, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba o porquê, uma coisa eu sei: aquilo está cooperando para o bem, coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Deus chama e tem um propósito. Predestinação e eleição não é só Deus chamar e eleger e lá não, mas o propósito de Deus está debaixo dele também. Tudo o que acontece não é por você, não é porque você pode, que você pode fazer alguma coisa, mas Deus também tem um propósito na vida de todos aqueles. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: trabalhei mais do que todo mundo, mais do que todos os outros. Se ele parasse por aí eu ficaria preocupado, mas ele diz o seguinte: trabalhei mais do que todo mundo, não eu, o Senhor. Mas não eu, o Senhor fez isso. Não foi ele. Ele trabalhou, ele fez, mas ele percebeu que aquilo lá é fruto da graça de Deus. Foi o que Deus fez no seu coração, e o que ele estava fazendo ali não era mérito dele. É mérito de Deus. Foi Deus quem trabalhou, foi Deus quem colocou no coração dele para fazer, executar tudo aquilo lá. Foi obra de Deus na vida dele. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. É uma obra no coração de alguém que é despertado por Deus para as realidades espirituais. E às vezes nós nos enganamos.
porque a aparência, né, nos enganam. Tem um versículo que diz o seguinte, né? Deus não é como o homem que vê o quê? A aparência, mas Deus vê o quê? O coração. Deus não é como o homem que vê a aparência. Nós só vemos a aparência. Mas Deus vê o quê? O coração. O coração ali é o interior. E é interessante que esse versículo aí tem uma história por detrás. Tem uma história. Saul era o rei de Israel. E Deus chega para Samuel e fala o seguinte, olha, vai lá na casa de Jessé e escolhe um rei para mim. Aí Samuel falou assim, mas Senhor, se eu falar para o Saul lá que eu vou lá escolher um rei, ele vai me matar. Aí Deus fala para ele o seguinte, olha, então fala o seguinte, fala que você vai fazer um culto a mim, vai fazer um sacrifício, e convida a casa de Jessé para ir lá. Foi isso que ele fez. Quando chegou lá, chegou o pai, os filhos, 7 filhos ali. Quando ele viu Eliabe, que era alto, tinha uma boa aparência, diz a Escritura, ele falou, é esse. Foi correndo lá, colocar as mãos dele na cabeça dele para ungir rei. E Deus chega e falou, não. Eu não sou como você. Eu não sou como os homens. Porque os homens veem a aparência. Eu vejo o coração. Eu já disse para ele que eu não quero esse. Aí fez desfilar lá os 7. Aí, como não era nenhum, aí ele perguntou, não tem mais ninguém? Sobrou ninguém? Ah, tem um sim. Mas ele não serve para guerrear, para nada disso. Ele é minúsculo, ele é baixinho. Está lá no campo cuidando lá das ovelhas. Então traga aqui, porque é esse daí. Ele nem viu, nem tinha havido Davi ainda, e falou, é esse aí. É esse que Deus chamou. Se não é o 7 ali, então só sobrou, é esse, então é esse. Ele veio dando uma lição para nós, para a igreja, de como Deus trabalha, de como Deus age. Deus não vai pelos impulsos humanos, Deus conhece o coração, conhece a intenção do nosso coração. Esse é o trabalho do Espírito Santo, ele faz uma leitura nossa. E o apóstolo Paulo aqui, querendo corrigir aquela igreja, diz o seguinte, olha, veja lá, versículo 12. Quero, irmãos, cientificar-vos, dar uma noção de que as coisas que me aconteceram, não está falando somente daquela prisão, mas daquela surra que ele tomou, de ter ficado na prisão ali, de ser levado como prisioneiro para Jerusalém, ser acusado. Essa primeira prisão aqui, eram os judeus que estavam acusando ele. E depois dele ter chegado até Roma, olha, ficou grave o negócio ali. Está naquela prisão, ele está falando assim, olha, cientificava de que as coisas que me aconteceram antes contribuíram para o progresso do Evangelho. Isso aqui o pastor Alex pregou na semana passada, ele disse que pregou o versículo 12 e deu a incumbência do versículo 13, então não vou falar muito sobre isso. Então ele disse, olha, pregue do versículo 12 até o 18. Então aqui, no versículo 13, assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele estava dando uma nova visão do que estava acontecendo. Talvez aqueles irmãos estavam vendo somente cadeia, somente sofrimento, somente angústia. Na vida do apóstolo Paulo, ele estava enxergando uma outra coisa. Ele estava olhando com os olhos de Deus, com o que Deus estava vendo ali, com o plano de Deus por detrás de tudo aquilo. Quando eu estava estudando isso aqui, imediatamente me veio a ideia lá de José no Egito. Lembra-se de José? Que teve o sonho lá, os seus irmãos ficaram com muita inveja. O que fizeram com ele? Vamos matar. Vamos matar. E chamaram ele lá no campo, ó, está vindo ele lá, vamos pegar ele aqui. Na primeira oportunidade que tiveram, o que fizeram? Jogaram ele num poço, para ser morto ali. E os chacais, os bichos, iriam matar ele lá. Eles estavam com medo de matar ele, para ter sangue na sua mão. Então deixaram lá no poço para os animais fazerem o resto do trabalho. Mas aí eles viram uma caravana vindo ali e tiveram a brilhante ideia, vamos vendê-lo como escravo, vamos matar não, senão esse sangue vai vir sobre nós. Estavam lá com a consciência pesada. E José viu aquilo, viu os seus irmãos tentando matá-lo, depois viu os seus irmãos negociando ele por algumas moedas, para servir como escravo. Imagine no coração de José aquilo acontecendo. Puxa vida, só porque eu teve um sonho, e falei o sonho aos meus irmãos,
e agora estou sofrendo tudo isso. E ele é vendido lá no Egito como escravo na praça. Imagine lá numa grande praça ser vendido ali, leiloado ali. Potifar vai lá, dá uma oferta e leva para sua casa. Ele começa a prosperar. Agora está tudo bem. Não, está tudo bem. A sua mulher tenta seduzi-lo e houve todo aquele embaraço ali. Ele foge daquilo ali. Mais importante é servir a Deus do que servir aos homens. Ele diz que não se deitaria com aquela mulher, com a mulher de Potifar, um homem muito poderoso que cuidava das finanças do faraó. Então ele é jogado numa prisão, de novo. Depois disso, nós sabemos da história, ele fica ali muito tempo, não sabemos quanto tempo. Vem lá duas pessoas, o copeiro e o padeiro, tiveram um sonho. E para o copeiro ele disse, olha, você vai ser restituído lá, no seu lugar. Mas lembra-te de mim quando acontecer aquilo lá. Lembra-te de mim. Talvez me compre, me tire daqui, leve para sua casa, alguma coisa assim. O que acontece? Ele revela o sonho que vai acontecer com ele e o homem se esquece. Passa-se muitos anos, talvez ele perguntando, qual que é o plano de Deus em tudo isso? O que vai acontecer? Por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Depois disso, nós sabemos da história, Faraó tem um sonho, e o homem se lembra, eu tive lá na cadeia, teve um homem lá que falou o significado do meu sonho, e aconteceu, eu estou aqui de novo no meu trabalho. Aí manda chamar aquele homem ali, ele revela o sonho de Faraó, sem ele ter contado para ninguém, e ele é colocado ali como o maior abaixo do Faraó somente. Porque viria uma grande fome sobre a terra, e ele é uma espécie de salvador daquele período ali, não somente para toda a terra que estava ali em volta, mas também para o seu povo, porque o que estava em jogo ali era a nação de Israel, o povo de Deus também. E aí é interessante que quando tem aquela fome lá, os irmãos dele vêm ali, né? E depois de uma longa história, ele se revela aos irmãos, os irmãos ficam com o quê? Com medo, porque é agora que ele vai se vingar. E tem uma palavra lá muito interessante, que José falou muito semelhante aqui. Vocês intentaram contra a minha vida, mas Deus transformou o mal em bem. Foi para isso, olha só a história que aconteceu para Deus colocar ele lá, libertar o seu povo, libertar as pessoas de estarem ali com fome e tudo mais. Olha a história, ele fez uma nova leitura daquela circunstância, foi Deus quem fez tudo isso. Aliás, se você ler Deuteronômio, é muito interessante. Deus falando assim, foi eu que fiz vocês passarem fome lá no deserto. Foi eu que fiz tudo aqui, para ver se vocês temem o meu nome. Tudo aquilo lá era lição de Deus para a vida deles, para que eles pudessem temer o nome do Senhor. As coisas na nossa vida não acontecem debalde, não acontecem por acaso. Tudo tem um propósito definido nas mãos do Senhor, porque Ele está no controle sobre todas as coisas. Aquela ideia de que Deus é soberano, um homem é responsável de igual para igual, não é verdade. Coloca a soberania de Deus, a responsabilidade de Deus, do homem, e impede igualdade. Não! Deus é soberano e a responsabilidade está debaixo, subalterno à vontade soberana de Deus. Deus faz como lhe apraz com todas as coisas. Se você está vivendo hoje, está vivendo essas circunstâncias, Deus tem um propósito para todas as coisas. Não nos é revelado o porquê e o modo que Ele trabalha, porque Ele faz como lhe apraz apenas. E no homem não pode. Hoje o pastor falou muito bem. O barro não pode falar para o loureiro, por que você me faz assim? Ele não pode indagar, porque ele deve se submeter à boa vontade, que é perfeita e agradável vontade do Senhor. É a pessoa que se molda. O apóstolo Paulo não estava reclamando lá, olha, eu sou servo do Senhor. Por que está acontecendo tudo isso comigo? Era essa acusação que você vai ver lá no capítulo de número 3. Os judaizantes, os judeus falavam, esse Paulo aí, ele é um falsário. Por quê? Olha só, ele não é um judeu legítimo, porque ele é um judeu da dispersão. Ele mora em Tarso, lá na Cilícia, hoje atual Turquia, mais ou menos 700 quilômetros de Jerusalém. Ele não mora entre nós, ele não é um dos nossos. Ele não é um judeu raiz,
Um judeu Nutella, mora longe. E olha só o que está passando na vida desse homem aí. Ele está sofrendo, ele está na cadeia. Está sofrendo muito, então ele não é filho de Deus. Porque se ele fosse um filho de Deus de verdade, ele não passaria por tudo isso. Essa era a maior acusação contra ele. E muitos talvez estivessem engolindo. Olha, vendo a vida do apóstolo Paulo, olhando as circunstâncias, olhando tudo na vida dele e chegando à conclusão, será que esse homem é verdadeiramente servo de Deus? E o apóstolo Paulo falou assim, olha, tudo isso está cooperando mesmo. Aliás, nós lemos lá no texto que foi lido lá na liturgia. O que disse lá? Eu me alegro nas tribulações, porque as tribulações vão produzir muitas coisas boas na vida do cristão. Deus planeja também o sofrimento. Eu estava lendo um sermão essa semana que dizia exatamente sobre isso. Você está pronto para sofrer em nome de Jesus? Em nome do Evangelho, das coisas do Evangelho? Para lutar contra o pecado, contra o mal na sua vida? Porque tem um preço. Para aceitar Jesus, para servi-lo, tem uma luta tremenda. Na sua vida e fora de você. Começa uma batalha muito grande quando você se torna um verdadeiro cristão. Você vai ter que lutar contra a imoralidade, você vai ter que lutar contra o mundo que está lá fora, contra as malícias do diabo na sua vida e tantas outras coisas, que é uma luta tremenda, até coisas físicas mesmo, né, que acontece, e o plano de Deus, às vezes, não é nada fácil. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos e disse para você, olha, vocês vão morrer também. Jesus não falou somente da morte dele, mas falou assim, vocês também. Se fizeram isso com a vara verde, imaginem com vocês. Imaginem com vocês. O que vai acontecer? Então, a palavra de Deus vem nos corrigir para aceitarmos o plano de Deus, o que Deus está fazendo através da história, mesmo através do sofrimento. Ele fala assim, olha o que está acontecendo, que maravilha. Talvez alguém pudesse pensar assim, ele está impedido de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo era apóstolo dos gentios. Ele era alguém que deveria pregar o Evangelho para o mundo inteiro, e estava impedido de fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Pedro era o apóstolo dos hebreus, dos judeus, pregava mais internamente, e esse homem foi chamado para pregar o Evangelho, e ele estava preso. Mas, no entanto, Deus fez uma coisa maravilhosa. Ele ficou mais ou menos naquela cadeia ali 2 anos, e ficou ali pregando o Evangelho diuturnamente para pessoas especiais que iriam também sair pelo mundo falando daquela mensagem ali, que era chamada aquela guarda pretoriana, que era uma guarda de elite do império. E ele estava ali naquela grande oportunidade, preso a ele. Por isso que ele fala aqui, de maneira que as minhas cadeias. Ele está se referindo à cadeia que ele tinha. Então, de 6 em 6 horas, tinha um guarda lá à disposição dele para ouvi-lo. Aqueles guardas lá, aqueles pretorianos, tinham o poder de fazer ele calar, mas queriam ouvir a história dele. Isso que é interessante. Ele não era impedido de pregar, ele ficava ali 6 horas com alguém muito importante, que talvez seria até um general numa batalha. Alguém muito destacado ali. Então, ele teve a oportunidade de pregar aquela guarda ali, inteira, e diz o texto aqui, de maneira que as minhas cadeias, ele fala que em Cristo, ele não estava preso pelos homens, ele estava preso em Cristo, porque ali era a vontade de Deus na vida dele. Estar ali naquele local não era o acaso, mas ele estava preso, aqueles guardas, e dizem alguns que tinha mais ou menos 1.600 guardas da guarda pretoriana do imperador, 1.600, ele ficou lá 2 anos, então você faz as contas aí, né, de quantos homens foram ali. Ele fala de toda a guarda pretoriana, todos ficaram conhecendo, de maneira que as minhas cadeias em Cristo tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e não somente isso, olha o que o texto diz, e de todos os demais, talvez outros que estavam ali a serviço, né, porque ele era alguém que ainda deveria ser investigado para ver a culpabilidade dele ou não, e todos os demais. Porque já havia uma igreja ali acontecendo em Roma, né? Ficou conhecido aqui, e o apóstolo Paulo, aqui mesmo, no capítulo 4, fala assim, olha, saúda-vos os da casa de César. Ele está falando que já existia uma igreja
na casa do imperador, e o imperador nem sabia. Saúda-vos os da casa de César. Havia lá uma igreja funcionando ali, talvez por esses guardas, muitos escravos e muitas pessoas já estavam no centro mesmo do mundo daqueles dias. Do império, era o centro do mundo, então, já funcionava uma igreja muito poderosa ali. Olha o que Deus estava fazendo. O plano do apóstolo Paulo era ir para a Espanha, mas ele não foi, mas ele estava lá no centro do mundo. Isso é muito interessante. Ele podia estar preso, mas a palavra de Deus não está presa, ela nunca poderá ser presa. Pode vir governos, sistemas, a países fechados, mas o evangelho vai entrar lá. Isso está escrito lá em Apocalipse, dizendo assim que a palavra do Senhor, ela vai ser pregada em todo o mundo. O que disse Jesus? Ide por todo mundo pregar o evangelho até os confins da terra. O evangelho vai ser pregado em todo o mundo. O diabo não pode impedir a expansão do evangelho. Como as águas cobrem o mar, assim a palavra de Deus vai ser infundida. Pode vir perseguição, pode vir morte, pode ser governos fechados, não importa. Quanto mais fecha, mais chega lá o evangelho. O evangelho vai chegar com mortes, com tristezas, com tudo, mas ele vai chegar. Nós vamos ver isso daqui, porque a coisa mais poderosa desse mundo é a pregação genuína da palavra de Deus. É isso que importa. Não era o que o apóstolo Paulo estava sofrendo, era a pregação do evangelho. O que ele está dizendo é o seguinte: o evangelho está sendo pregado. Vocês estão vendo aí tristezas, que eu estou sofrendo, mas vocês estão vendo coisas que não deveriam ver. Vocês deveriam ver que o evangelho está sendo anunciado. De qualquer maneira, o evangelho vai se expandir por todo o mundo, pela fé. Essas pessoas que estavam ouvindo isso aqui, nunca viram Jesus, nunca viram. O apóstolo Paulo tinha um contato com Jesus, mas essas pessoas que ouviram, creram mediante unicamente da pregação da palavra de Deus. Você não estava lá quando Cristo morreu, quando Ele ressuscitou, quando Ele ascendeu ao céu, ninguém de nós estava lá, mas nós cremos pelo mesmo poder, o poder da palavra de Deus, que é restaurar, que é despertar um coração. Era isso que estava acontecendo na vida daquelas pessoas ali. Tinha acontecido lá em Filipe e estava acontecendo ali, porque ele era mensageiro. É interessante que até o próprio Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: olha, quando vocês estiverem diante de imperadores, de governadores desse mundo, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque naquela hora vos será dado o poder de falar aquilo que eu quero. Como é que Jesus sabia que esses homens um dia, olha, era Galileia, um lugar esquisito, sabia que aqueles homens um dia estarão diante de imperadores, governadores, porque ele determinou essas coisas. O evangelho não ia morrer ali na Galileia com a morte dele, não. Ele sabia que esse evangelho ia expandir o mundo, ele sabia que ia chegar até hoje, até a sua vida, até a minha vida, e até a todos aqueles pelos quais Cristo morreu, que Ele vai chamar e dar um propósito na vida dele. É tudo dele, não é seu, nada seu. Você não pode dizer eu tenho parte nisso, porque tanto o chamado quanto a sua vida e tudo mais é parte dele. Não existe essa ideia, eu tenho que fazer a minha parte. É Ele quem faz toda a parte. É Ele quem chama, é Ele quem convence, é Ele quem muda, é Ele que coloca boas obras para que andássemos nela. Você não tem capacidade de fazer isso sem o Espírito Santo de Deus. Não é a sua força, nem a sua violência que vai fazer isso, nem a sua habilidade, você não tem capacidade. Se Deus nos deixasse só, apenas com a nossa força, nós nunca faríamos isso. Nós somos diferentes daqueles que acham que o homem ainda tem capacidade de responder, tem capacidade de falar, tem capacidade de responder ao Evangelho. Nem isso você tem, de responder ao Evangelho. Quem inventou o negócio de apelo na igreja foi um pastor presbiteriano chamado Charles Finney. Esse homem muito famoso, fez uma campanha, muitas pessoas se converteram. Mas ele pensava o seguinte, que o homem não tinha caído totalmente, que ele tinha capacidade, habilidade de responder por si só o Evangelho. Era só pregar o Evangelho, então você faz um apelo, e você tem a capacidade por si mesmo. O homem não caiu totalmente. Então se faz um apelo para o homem falar, eu quero. Então você quer, então você já está salvo, porque você tem essa habilidade.
Depois, esse homem saiu da igreja presbiteriana, porque não é incompatível com a nossa doutrina, porque o homem não tem essa capacidade, não tem essa habilidade, porque desde o princípio até o final, só vai responder ao evangelho se Deus for com ele, porque nem isso ele tem essa capacidade de decidir. Não há quem quer, nem de quem corre, nem de ninguém que queira. Ninguém quer, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Ninguém tem a capacidade e habilidade para dizer, eu quero, porque todos se extraviaram. Se não é Deus buscar, Deus chamar, despertar, colocar no seu coração essa vontade, dizer, eu quero, quando ele fala, eu quero, já é ação soberana no seu coração, não é uma habilidade que ele não perdeu, mas ele perdeu totalmente, porque ele sabe que o único instrumento para chamar uma pessoa é a palavra poderosa de Deus para discernir pensamentos, ações e até a modificação no coração dele. E quando ele faz uma boa obra para Deus, ele sabe que não é ele, mas é o Espírito Santo de Deus quem fez isso na vida dele, modificando, despertando, movendo a ação dele. Como diz a palavra do Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. É Ele quem chama, é Ele quem desperta, quem conduz, quem move as pessoas, quem dá o desejo no seu coração de ir fazer missões, de evangelizar, de mudar a sua vida, de fazer tudo. É uma obra soberana de Deus, para ninguém dizer eu tenho parte nisso, eu faço parte desse processo. Não, regeneração, salvação é uma ação soberana de Deus, que começa com Ele e termina totalmente nele. E o homem, ele é apenas um recipiente da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, temos esse tesouro em vaso de barro, que não é nada, não se presta para nada. Ele precisa ser quebrado para que esse tesouro que é de Deus, não nosso, seja dado completamente a Deus. E ele fala assim, não somente a grade da preteriana, mas de todos os demais daquela casa ali. Havia ouvido falar, o apóstolo Paulo falava aquilo lá dioturnamente, durante aqueles 2 anos. Depois ele vai para um calabouço, depois ele é acusado por outra questão. Já é os romanos fazendo uma acusação contra ele, mas nesse ponto aqui, que ele tinha essa liberdade, era uma casa alugada, mesmo preso, mesmo sofrendo, ele estava pregando o evangelho de Deus. E é para que aquelas pessoas tivessem uma visão certa daquilo que eles tinham de errado, que achando que estava sofrendo, estava impedido, que estava... E muitas pessoas falaram isso, olha, coitado dele. Mas não, ele estava no centro da vontade de Deus. Assim como José, olhando externamente, falando, coitado, olha o que está acontecendo de novo com ele. Mas, no entanto, ele foi colocado lá com um propósito. No final da história, nós vamos saber qual é o propósito de Deus. No processo, a gente não sabe. Quando você está passando por aquilo ali, você não sabe por que está acontecendo isso. Lá no Salmo 119, Davi vai falar o seguinte, foi bom, Senhor, foi bom eu ter passado pela aflição. Por quê? Porque eu aprendi a temer a Tua palavra. Ele olhou para aquilo, ele não conta o que é, mas ele fala, olha, foi bom ter passado por aquilo, pois eu aprendi a temer a Tua palavra. Então, todas as coisas, tudo nos ensina para o propósito bom do Senhor na nossa própria vida. E aqui vai continuar dizendo o seguinte, olha só o que aconteceu depois. Primeiro que o evangelho estava sendo pregado. Depois ele vai dizer assim, olha, muitos dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas. O que aconteceu ali foi um grande despertamento dos irmãos. Havia uma igreja já em Roma, lá como eu falei, já tinha escrito uma carta, ele não conhecia aquela igreja, ele queria conhecer aquela igreja de uma outra forma, mas agora aqueles irmãos que lá viviam naquela comunidade, naquela igreja, houve um despertamento ali por causa do apóstolo Paulo, estava pregando naquela circunstância, naquela condição, estava pregando o evangelho ali, e eles se sentiram também, nós queremos pregar. Se ele está pregando lá naquelas circunstâncias, eu muito mais, que eu estou livre. O que importa, irmãos, é a pregação do evangelho, porque é o único meio dado entre os homens para que as pessoas possam ser salvas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É o único modo. Todas as coisas, demais coisas na vida, elas são passageiras, são efêmeras e passam rapidamente. E nós voamos, como diz a palavra do Senhor. Nada mais vai importar na vida.
A sua casa, o seu carro, o seu status, o que você fez, os seus méritos, tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer eternamente. O próprio Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: a terra e os céus vão passar, mas as minhas palavras não vão passar jamais. Elas permanecem para todo sempre. Nem uma vírgula vai passar. Tudo vai se cumprir na palavra de Deus. E as coisas vão passar rapidamente, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. É isso que importa. Ele fala, não somente eu estou pregando o Evangelho, mas outras pessoas estimulados pelas minhas algemas em Cristo Jesus, vendo o meu exemplo, o que eles fizeram? Pregaram também o Evangelho. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, aqui, uma palavra que não se usa, mas desassombro, corajosamente, essa palavra lá, corajosamente, a palavra de Deus. Tomaram coragem. Por quê? Pregar a palavra de Deus em Roma naqueles dias era difícil. Não é como hoje, você pode sair folhetos aí na praça, pregar para todo mundo, pegar um megafone, um carro, fazer qualquer coisa. Não é. Era difícil. Por quê? Porque lá havia o culto ao imperador, onde eles diziam, César é o Senhor. César é o Senhor. Você deve adorar a César. E eles tinham um evangelho na qual pregavam Cristo, que era Senhor. Era o Kyrios. A palavra grega significa Kyrios, Jesus Cristo, o Senhor. Ou, em latim, como tinha lá, Dominus. Ele era o Dominus para nós, que eles falavam latim. Então, Jesus Cristo é o nosso Dominus, Ele é o nosso Senhor. Nós somos servo dEle. Era uma pregação contra o Império Romano, de certa forma, dizendo que Cristo é o Senhor da minha vida e não César. Isso era muito perigoso e eles vão ganhar uma grande perseguição por causa disso. O apóstolo Paulo também vai ter outro inquérito sobre ele, sobre essa questão ali. E aí depois vocês conhecem toda a história. Mas aqui que ele estava falando, olha, eles estavam pregando o evangelho também em Roma. Um lugar idólatra, contra aquela imoralidade. Não era somente o culto a César, não, mas a imoralidade inteira ali. De cada 10 pessoas que você encontrava em Roma, 4 eram escravos. Faziam trabalhos não somente manuais, mas sexuais, de tudo que você imagina. Era uma calamidade aquele reino ali, aquele império. Então eles tinham que pregar contra aquela imoralidade para servir um Senhor na sua vida, e muitos estimulados, né? Então estava acontecendo algo fantástico ali. Não era simplesmente uma cadeia, mas tinha o propósito de Deus por trás disso. É o plano de Deus. A Bíblia diz assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O apóstolo Paulo nunca imaginou que aconteceria daquele modo ali. O plano dele era outro. Aliás, ele nem queria estar naquela cidade, aos filipenses. Ele queria estar em outro lugar, queria estar na Ásia. Era outro lugar, outro extremo. Mas aí, revelado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou assim, ele viu um macedônio lá no seu sonho, vem depressa nos socorrer. E ali ele se levantou de madrugada para servir ao Senhor o propósito de Deus. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aqui tem uma surpresa para nós. Não era todo mundo que queria pregar o Evangelho da maneira correta, mas nós temos uma grande lição para nós. Versículo 15, assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Muitos estavam ali tentando fazer uma inveja para o apóstolo Paulo. Como disputa, porfia é isso, uma disputa com ele. E o texto diz assim, tentando fazer, outros, porém, o fazem de boa vontade. Porque alguns estavam tentando fazer inveja para ele. Então, naquela igreja ali, havia pessoas que faziam coisas de boa vontade. Isso aqui é uma grande lição para a gente. Porque aqui ele não dá uma lista grande do que estava acontecendo ali. Mas havia pessoas que estavam fazendo a obra do Senhor de boa vontade e alguns que faziam por outros interesses. E, irmãos, isso pode acontecer nos nossos dias. Pessoas que estão na comunidade, dentro da igreja, querendo porque querem fazer, porque querem estar ali. E outras que vão vir à igreja por outros interesses, ou por um milagre, ou para se dar bem na vida,
ou para enriquecer, ou para ter uma boa família, ou para ter tantas coisas na vida. São tantos, inumeráveis os motivos que uma pessoa pode estar na igreja, mas não estar ali de boa vontade. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ia na igreja forçado. Eu não queria estar ali. E o pior é que a minha igreja, olha só, minha igreja onde eu ia, tinha igreja aqui e um parquinho na frente. Onde você acha que eu queria estar? Eu não queria ir na igreja. Eu não estava de boa vontade ali. Achava chato. Achava aquilo lá muito cafona, as coisas que fazia ali e tal. Não sei. Eu queria, meu coração estava onde? Estava lá no parquinho. Ouvia lá, né? O parquinho, a roda, as coisas lá, aquela brincadeira, aquela ali. Meu negócio era querer estar lá. Não estava de boa vontade, porque tinha que ir. Né? O apóstolo Paulo fala assim, alguns de boa vontade estão ali porque querem verdadeiramente servir ao Senhor. Como disseram os seus discípulos através de Pedro também. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Graças a Deus, Deus fez uma obra no meu coração, depois eu quis estar ali. Era o meu prazer, como diz lá o salmista, o meu prazer é estar na casa do Senhor. Eu estava ali com prazer já era diferente, já não era mais por outros interesses. Tem muita gente que vem à igreja por vários e vários motivos, mas não está ali de boa vontade, porque eu quero estar ali. Eu faço a obra porque realmente Deus quer que eu esteja ali, de boa vontade. Muitos outros faziam por esses outros motivos aqui, estavam ali, querendo fazer inveja, pregando também o mesmo evangelho, e por incrível que pareça, parece que tinha um resultado, porque o apóstolo Paulo assim, não importa o que eles estão fazendo, o motivo do seu coração. Isso é muito interessante. Deus não se compromete com ninguém. A única coisa que ele se compromete é com a sua verdade, com a sua palavra, seja na boca de quem for, não importa. Deus pode fazer obras, milagres, por uma pessoa que é insincera, a palavra dele é verdadeira, pode fazer uma obra no coração das pessoas, porque a palavra de Deus, dele, que é verdade, não volta para Deus vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Pode ser pregada na boca de um ímpio, não importa, é a verdade de Deus, não é a verdade daquele ímpio, de qualquer igreja, quem quer que for, é a verdade de Deus, que é pregada e anunciada, e isso ele tem compromisso com eles. O apóstolo Paulo mesmo, ele chega a dizer o seguinte, eu esmurro o meu corpo e torno em escravidão, para que eu pregando a outros a verdade, eles se convertam e eu mesmo seja desqualificado. Então ele tinha que tomar conta dele mesmo, porque se ele pregasse a outro e não vivesse aquilo que ele estava pregando, seria mentira. Outros poderiam se converter, mas ele, se aquilo não fosse verdade na sua vida ali. Ele diz, este por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha o quadro, além dele estar preso, havia aqueles outros ali que colocavam o dedo dele, né? Talvez uma liderança da igreja, quem sabe, estava ali invejosos daquilo ali, pregando o evangelho, fazendo com que a igreja crescesse e falasse, está vendo, Paulo? Eu não estou como você aí. Olha só, pensando que estava suscitando no apóstolo Paulo uma tristeza no seu coração, querendo que o apóstolo Paulo se sentisse mais triste, porque estavam fazendo um ministério, ele com esse propósito, não é para engrandecer o evangelho. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram é fácil, você se condoer, mas se alegrar com os que se alegram, isso é muito difícil. A pessoa está prosperando, está se dando bem e você se alegra com ela. Os crentes genuínos estavam dispostos a se alegrar com o apóstolo Paulo, com o progresso do evangelho, mas outros ficaram enciumados, não estavam contentes com Isso é um característico de um verdadeiro cristão, quando se alegra, quando o outro prospera, quando o outro está bem, quando ele está passando de você. O próprio Senhor Jesus Cristo diz assim, basta ao discípulo ser como seu mestre. Né? Olha só o alvo que ele colocou para os seus discípulos, sejam igual a mim.
Não é para vocês terem inveja, nada disso, é vocês serem igual a mim, parecido comigo. E quando uma pessoa está assim, parecida com Cristo, prosperando lá, nós devemos nos alegrar com ela, com o desempenho, com o trabalho da vida dela, com a prosperidade da sua vida. E muitos ficam falando assim, olha só, com inveja do outro, né, que é uma coisa perniciosa na igreja. Isso estava lá no meio de tudo isso. Mas isso ia trazer tristeza para o apóstolo Paulo? E não! O que ele vai dizer aqui? Olha só que homem de Deus, olha que homem convertido. Todavia, que importa? É que nós não temos, irmão, nós temos só a palavra, que não temos a entonação, a emoção do texto. Seria muito importante se a gente tivesse. Que importa isso daí? Ele disse, uma vez que Cristo, olha só como o propósito dele não era a vida dele. Escuta só uma coisa. Paulo não é o meu Salvador. Paulo não é o meu Redentor. Ele não morreu pelos meus pecados. O que está aqui como testemunha da verdade de Deus que transformou a vida dele e que transforma a nossa também. Ele está aqui como modelo para a gente de alguém que foi salvo por Cristo. Nós temos que ser a mesma coisa diante dele. Mas ele não é padrão de fé para a nossa vida. O que importa é Cristo. Ele não estava preocupado com ele mesmo. Ele estava preocupado com o Evangelho, porque é Cristo quem nos salva. Não é Paulo, não é Pedro, não é nenhum desses santos que se apresentam aí, não. É somente Cristo o Redentor. O que ele diz assim? Que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, aqui não é assim, insinceramente não. Mas aqui diz assim, de qualquer modo, não vale tudo aqui. O que vale é a verdade sendo pregada, anunciada. Foi o que Jesus Cristo falou acerca daqueles fariseus. Lá no trono de Moisés se assentam os fariseus. Fazei tudo o que eles falam, mas não imiteis nas suas obras, porque eles pregam, mas não vivem. Eles pregavam o Velho Testamento lá. Eles falavam da palavra de Deus, mas eles não viviam. Eles distorciam tudo. Fazei tudo o que eles falam sobre a lei de Deus. Não aquelas coisas distorcidas que Jesus falou muito lá quanto a lei de Deus desfigurada, modificada. Mas não, quando eles pregavam a lei de Deus verdadeiramente lá, vocês devem fazer tudo o que eles vos dizem, mas não imiteis nas suas obras, porque eles falam e não pregam, e atam fardos pesados sobre vocês, era o que eles tinham deturpado, mas com nenhum dedinho eles ajudam vocês, eles não ajudam, porque eles não vivem aquilo. Eles têm a lei, mas tem um véu diante deles, porque eles não praticam aquilo lá. Mas veja uma coisa que eu quero chegar aqui, e é muito interessante. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por inverdade, também com isso me regozijo. Na NAA, que é a nova tradução dessa versão aqui, vai dizer assim, eu me alegro, regozijo aqui, é uma palavra que vai denotar muita alegria. É um apanhado de alegria, é mais do que são alegrias na vida. Ele diz assim, eu estou alegre. Você pode ficar espantado que o apóstolo Paulo esteja alegre naquele momento ali. Eu também me espanto, como é que ele pode ser alegre naquela situação? Mas ele diz isso, que ele está alegre, a gente não deve duvidar da vida dele. Mas o que mais nos espanta é dizer o seguinte, sempre me alegrarei, sempre me regozijarei, sempre haverá gozo, alegria na minha vida. Você pode entender que ele talvez estivesse passando um momento de alegria ali, mas ele dizer que sempre ele vai estar feliz na sua vida, como que é isso? Como se dá isso? Como que uma pessoa pode ser alegre sempre no Senhor? Como a gente pode entender isso? É possível uma pessoa ser feliz sempre na vida? O apóstolo Paulo diz que isso é possível. Ele não somente fala como ele estava, mas ele fala assim, olha, pela minha vida inteira eu vou me regozijar, pela minha vida inteira eu vou me alegrar. Como é que ele pode ter certeza disso? Porque aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante, que existe lá no hebraísmo, que não tem no português, que é o estado que ele se encontra. Não é a situação. Porque ele fala mesmo aqui, né, acabei de dizer para vocês, nas suas tribulações, eles estão querendo, eu estou nas minhas tribulações, está falando de tribulação ali. Aqui é o estado que ele se encontra, é o modo como ele é
é a sua vida como um todo, não circunstâncias da vida. Nós passamos muitos momentos de tristezas, decepções, né? Coisas que nos entristecem todos os dias, mas no geral, a vida de um crente deve ser de gozo, de alegria e de prazer na presença do Senhor. Ainda que haja muitas tribulações na vida, ainda assim um cristão tem todos os motivos da vida para se alegrar no Senhor. Coloca lá para mim o Salmo 23, versículo 6. Vamos ver? Todo mundo junto? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias na minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você já recitou isso há muito tempo, muitas vezes. O que diz ali? Bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, não nesse momento hoje, mas quanto? Todos os dias da minha vida. Isso vai estar sempre ali à minha disposição. Pode vir o que for, pode acontecer o que for na sua vida, pode ser a pior notícia do mundo na sua vida, mas no todo, Deus tem feito uma obra muito maior do que os nossos problemas. Por isso que a Bíblia fala assim, os nossos problemas terrenos não são comparados, as nossas tribulações não são comparadas pelo peso de glória que nós vamos receber. Você não pode comparar essa breve e momentânea circunstâncias, tribulações que você tem na sua vida, comparado diante daquilo que tem diante de você. É nada. Por pior que seja. Pode ser uma notícia das piores. Olha, é caso de terminal. Não importa. Não importa a dor, não importa a circunstância, não importa a perda que você tenha, mas você sabe, você tem certeza que o quê? A bondade e a misericórdia do Senhor não vai se acabar, nunca, na sua vida, daqueles que confiam no Senhor, por pior que seja a sua vida, né? Foi falado aqui do nosso irmão Ciro, né? Difícil a vida dele, não é fácil não. E de tantos outros que nós conhecemos, que você conhece, que você sabe, mas para aqueles que confiam no Senhor, ele tem uma certeza. O apóstolo Paulo diz aqui, que ele está dando uma lição para nós, para aquela igreja naqueles dias e para nós hoje. Ele diz o seguinte, olha, eu me alegro, eu me regozijo, é uma alegria abundante na minha vida, mas não só agora, não é momentâneo, não é porque eu estou escrevendo para vocês, não é porque vocês me deram a sua oferta, não. Eles estavam ali, agradecendo, fizeram bem, mas a sua suficiência não vinha das circunstâncias. Não é porque você tem uma casa, você tem um carro, você tem uma boa vida, você tem tudo isso, que isso é suficiente. Isso não é suficiente. Eu até ouvi um sermão muito interessante dizendo o seguinte, o que você precisa mais? O que você precisa mais? O que mais você precisa? Quem diz lá o Salmo 23 mesmo lá, o Senhor é o meu pastor, nada, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. É o suficiente. Deus é suficiente na sua vida. Cristo é suficiente. Você precisa de mais alguma coisa para te alegrar? O que mais você precisa para te alegrar? Nada mais. Tem gente que fala, não, preciso disso, preciso de uma família, preciso de uma esposa. O cristão não precisa de mais nada. O resto é tudo bônus. Bônus de Deus. Uma família, uma esposa, um filho, tudo bônus de Deus. Porque a bondade verdadeira é aquela. As outras são passageiras. Mas o texto continua. E habitarei onde? Na casa do Senhor. Quanto tempo? Todos os dias. Olha a certeza desse homem. Mas veja bem. Não tem esta esperança de habitar na casa do Senhor, se em primeiro lugar Ele não habitar com você aqui. Eu vou repetir. Não espere morar com o Senhor lá, se primeiro Ele não fizer morada em você aqui. É uma falsidade. Se você não quer que Ele more na sua vida, se você não quer que Ele habite em você, como disse Jesus, eis que estarei convosco para todo sempre, todos os dias da minha vida.
Ele falou assim que o Espírito Santo haveria de habitar em nós, fazer morada em nós. Aliás, o texto da Bíblia é assim: eu vou tabernacular com vocês aqui, não lá, porque se Ele habita comigo aqui, eu tenho esperança e segurança de morar com Ele lá no céu. Se eu não tenho Cristo habitando na minha vida hoje, esqueça, perca a esperança. Se Ele não faz parte da sua vida no dia a dia, modificando o seu coração, a sua vida, fazendo morada em você, lutando contra o pecado, contra as hostes do mal, fazendo morada em você lá, esqueça, não vai habitar com Ele lá no céu, se Ele não vier. Por isso que Ele é chamado de o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio habitar com o seu povo, tabernacular conosco. Ele não mora comigo aqui, eu não vou morar com Ele lá. Se a bondade dEle, a misericórdia dEle não estiver morando no meu coração, hoje não terei esperança de estar com Ele lá. Morar com Ele lá é somente para aqueles que entregaram a sua vida, confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Ele tem essa alegria indizível, como diz, né? Tem um autor que diz o seguinte: do peso da glória que chega na vida dele. Ele sentiu o peso da glória morando, da alegria de Deus morando no seu coração. Você já sentiu isso na sua vida? O peso da glória, o peso da alegria morando, habitando dentro de você. Por isso que ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias. Se ele não estiver todos os dias conosco, para que você vai querer morar com ele lá, se ele não está morando hoje com você aqui? Morando na sua vida, te acompanhando, vivendo, tirando todos os males da sua vida, para que você viva uma vida voltada unicamente para Ele. Esqueça você querer ir para lá, se essas coisas não acontecerem hoje no nosso coração, na vida da igreja. Era por isso que o apóstolo Paulo tinha certeza, que não ia trabalhar somente um dia na vida dele. Tem gente que fala assim: não, pode perder a salvação a qualquer momento. Pode nada. O cristão, uma vez salvo, ele vai se alegrar para todo sempre. Todo momento da vida dele, todos os dias. Não hoje, não amanhã. Nós aqui. Teve uma mulher, uma vez que eu fui visitar, ela disse o seguinte: pastor, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Ah, é? Nossa, estranho. Será que não foi a senhora que abandonou Deus, não? Vamos investigar? Ela foi ver, ela era que tinha abandonado a Deus. É muito fácil, Deus me abandonou, não está comigo mais, cadê Deus? Quando é a pessoa que abandona Deus, quando é a pessoa que não está mais em comunhão com Ele, que só está lá para reclamar. Aqui, o apóstolo Paulo tinha uma certeza na sua vida. Nós temos que ter certeza, segurança na vida. Você tem que ter crente com segurança e com absoluta certeza. O apóstolo Paulo não diz assim: olha, só agora. Não, ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou feliz agora, é a carta da alegria. Mas olha, eu estou dizendo para vocês têm que aprender. Sempre me regozijarei, sempre. Ele estava ali dizendo, não dele, não da segurança dele, mas daquilo que Cristo iria fazer no seu coração todos os dias, dando alegria todos os dias para nós. Por isso que no Salmo 1, ele fala assim: não vai lá na roda dos escarnecedores, dos outros, mas ele vai o quê? Antes o seu prazer, a sua alegria está na palavra do Senhor, e nela ele medita dia e noite. É ela que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus no nosso coração. É um apego à palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus. Ver o que ela fez na vida desse homem, e tem que ser feito a mesma coisa. Porque se você quiser ir para onde o apóstolo Paulo está, você tem que seguir o mesmo caminho. Ele está lá. E se você quiser, e eu quiser, e onde ele está lá, habitar na casa do Senhor, juntamente com eles, junto com Ciro e de tantos outros, nós temos que seguir os mesmos passos. Não é diferente. Não devemos inventar nada. Está aqui, à nossa disposição. A palavra do Senhor é assim: a palavra está perto, está nos vossos lábios, está também no vosso coração, para meditar e aquilo fazer parte da sua vida, da minha existência. E se não houver transformação, esqueça, não tem nada disso. A mesma coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo lá,
pode estar acontecendo hoje na sua vida. Eu não conheço a sua vida. E nem temos polícia na igreja para vigiar a vida de ninguém. Só Deus conhece, só Deus sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza: o mesmo Deus que trabalhou na vida do apóstolo Paulo é o mesmo Deus que trabalha na minha vida e na vida dos irmãos. Deus não muda o seu método. São circunstâncias diferentes, maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atua em todo do mesmo modo na vida de um cristão. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos fazer, como diz ali, bondade e misericórdia, certamente, certeza, me seguirão todos os dias. Ele vai trazer alegria para mim todos os dias, é a promessa dele, não é a falsidade do nosso coração. Vamos nos colocar em pé então, irmãos, agora.